Povo de Deus, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Gente, como prometido, dia de sexta, a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E eu tava aqui me perguntando, meu Deus, o que é que eu vou entregar pro teu povo? O que é que eu vou entregar? E o Senhor me fez lembrar de uma passagem, e essa passagem me faz lembrar identidade. Hoje, não só hoje, isso não é algo, não é um privilégio das pessoas da atualidade, né? Na realidade, desde sempre, as pessoas foram afetadas na sua identidade. E eu vou ler aqui em Juízes, capítulo 6, o verso 12, que diz assim, ó: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Aí o verso 13 diz assim, ó: Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui me chamou muita atenção uma coisa assim especial. Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele falou que é homem valente. Ele falou sobre uma característica que Gideão tinha, que era ser um homem valente. E quando Gideão questionou com o anjo do Senhor, ele não questionou com relação que ele era, a característica dele. Não, ele questionou por que o povo estava sofrendo, se os pais deles haviam contado para eles que eu estou dizendo assim, a geração, né, de Gideão, todas as maravilhas que com mão forte o Senhor os tinha tirado do Egito, e por que isso estava acontecendo. Mas em momento nenhum a situação, as coisas que estavam acontecendo ao redor de Gideão tiraram dele a certeza de quem ele era. Tanto que quando ele pede prova ao Senhor, ele não pede prova ao Senhor para saber sobre ele, sobre a capacidade dele, sobre ele ser valente ou não, dele ser corajoso ou não, porque Gideão sabia quem era. Mas ele perguntou ao Senhor, ele questionou sobre o que estava acontecendo e se Deus estava com ele, como é que ele iria vencer aquilo. O que está faltando em muitas das vezes, o que falta em nós é exatamente a certeza de quem nós somos, a capacidade que nós temos de conseguir, presta atenção, que a gente consegue fazer isso com outras pessoas, mas com a gente, de conseguir ver aquilo que há de bom em nós, aquela característica que é principal na gente. Gideão tinha isso. Ele não ficou em dúvida de saber o que é que ele era, mas ele tinha um pouco de receio, porque ele ainda não tinha visto Deus agir no meio do povo, como Deus havia agido há anos atrás na descendência antes dele. E veja bem, Gideão, ele era determinado. Ele ouviu o que Deus falou e disse: não, peraí, eu vou fazer aqui uma prova. E aí ele fez a prova da lã, né? Que primeiro ele pediu para cair orvalho só na lã e o resto da terra seca. Depois ele pediu exatamente o contrário. E Deus fez. E é interessante, outra parte que eu vejo aqui na frente, olha, Gideão, ele era um cara tão cheio de Deus e tão ciente de quem ele era, que nem como é que eu falo, gente? O mérito da vitória, o mérito das conquistas, ele quis tomar para si. Olha, deixa eu procurar aqui. Aqui no capítulo 7, tem uma passagem que fala que os soldados inimigos tiveram um sonho, porque Gideão estava assim, ainda receoso, né? E Deus disse assim, não,
porque Deus mandou ele lutar só com 300 homens. Tinha 10 mil, eu acho, e ficou só 300 homens, que ele dividiu em 3 grupos. E para poder dar a garantia de que a vitória seria de fato do povo de Israel e seria dada por Gideão, Deus deu um sonho para os soldados do exército inimigo e permitiu que na hora que ele estava falando desse sonho, Gideão fosse lá. Vamos ler aqui. O verso 14 do capítulo 7 diz assim, ó. O amigo respondeu, eu vou ler no começo, ó. Tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que este caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendido no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, ó, a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Olha só o que é que Gideão responde. Olha só, ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus tinha na vida dele. E ele não tinha medo de dividir a glória, de dividir o mérito com outras pessoas. Vejam, o capítulo 15, o versículo 15 diz o seguinte, ó. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Olha, Gideão tinha tanta certeza de que a característica que Deus falou para ele era quem ele era, fazia parte dele, que ele não tinha medo nem de dividir o mérito da vitória. No sonho, o soldado inimigo falou o nome de Gideão, não falou o nome do exército, não falou nada disso, falou o nome de Gideão. E Gideão fez o quê? Entregou essa vitória para os seus 300 homens. Às vezes está faltando um pouco disso na gente, sabe? De parar de ter medo de perder. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia exatamente isso, que se perde por medo de perder. Olha, você não precisa querer competir com ninguém, você não precisa mostrar que é melhor do que ninguém, você precisa saber quem você é e o que Deus tem na sua vida. Você sabendo disso e tendo a determinação para ir atrás, o que outras pessoas falam não vai mudar. Pelo contrário, você vai ter a capacidade de dividir, de multiplicar aquilo que você tem, aquilo que Deus deu para você com outras pessoas. Na maioria das vezes é exatamente essa falta de identidade que faz com que as pessoas cometam erros horríveis. Hoje, infelizmente, eu fiquei sabendo da morte de uma... Eu não sei se ela era parlamentar, mas eu acredito que ela só trabalhava lá no Distrito Federal, em Brasília, né? Lá junto com os políticos, né? E infelizmente ela aceitou Jesus e estava bem e tal, mas eu não sei o que aconteceu, se foi algo que com quem ela era, com a identidade dela, que ela simplesmente tirou a vida. Ela pulou de um prédio e se suicidou. Aí veja, enquanto tantas... E eu não estou fazendo uma crítica, gente, eu estou fazendo um comentário, entendam. Enquanto existem milhares e milhares de pessoas em Israel e na faixa de Gaza lutando pela própria vida, pela vida do ente querido, uma pessoa e várias pessoas estão tirando a própria vida, sabe? Se a gente parar para pensar, aquilo que nos afeta, às vezes é tudo o que a outra pessoa gostaria de ter. Tipo assim, deixa eu tentar explicar. Às vezes aquilo que é grande demais pra gente, outra pessoa passaria por aquilo de maneira fácil. E o que é que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tô desmerecendo o seu sofrimento, nem o meu, ou o meu por ser menor do que o seu, ou o seu por ser menor do que o meu. Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Cara, se a gente parar pra pensar, poxa, existem tantas pessoas passando por situações piores do que a minha, e não é se glorificar em cima disso, mas pedir a Deus também misericórdia para essas pessoas. Mas é procurar uma maneira
racional de aliviar a própria dor e entender que se Deus tem a solução para a guerra em Israel, que é algo que está fora do controle da humanidade, se Deus tem a solução para a cura de uma doença, se Deus tem a solução para uma empresa que está quebrando, Deus vai ter solução para o seu problema também. Você precisa saber de duas coisas: quem você é e o que Deus prometeu para você. Eu tenho certeza que sobre a sua cabeça existe uma palavra de Deus, que sobre a sua vida existe uma promessa de Deus. E se você ainda não conseguiu entender a característica, discernir a característica que você tem de quem de fato você é, mas você tendo a certeza do que Deus liberou sobre a sua vida, você tendo a certeza da palavra que foi liberada sobre você, palavras essas saídas da boca do próprio Deus, e você se agarrar a isso, você já tem 90% da batalha ganha. Porque você sabendo a palavra que tem sobre a sua vida, a palavra de Deus sobre a sua vida, e tendo a consciência do poder que esse Deus que nós servimos tem, você já tem tudo. O resto agora é só esperar e confiar. Eu quero te dizer uma coisa, e nem sei por que eu tô trazendo essa mensagem assim, mas Deus sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa: a solução do problema impossível que você tem, Deus tem. E se não for impossível, você consegue fazer. E se é impossível, Deus fará por você. Ele gosta de se mostrar Deus para quem confia nele. Ele é tão cuidadoso, ele é tão perfeito, que manda mensageiros, que manda mensagem, um vídeo no YouTube, uma passagem da Bíblia que você lê, a mensagem pregada, o sermão na igreja. Gente, Deus se preocupa. E se você está ouvindo, assistindo esse vídeo agora, pode ter certeza, é a resposta de Deus. Eu orei antes de vir para cá. Eu não gosto de entregar qualquer coisa. Eu quero entregar o que Deus tem, e o que Deus tem para agora é: confia, acalma, aquieta. Se tá difícil para você, não tá difícil para Deus. Mas você precisa começar a parar. Talvez o problema seja exatamente esse. Você tá olhando demais para a vida do outro que parece ser perfeita. Você tá olhando demais para o ministério do outro que parece ser perfeito. Gente, eu sofri tanto um tempo por isso. Exatamente por isso. E Deus, não sei, acredito que Deus tenha permitido para que hoje eu me encontrasse. Eu sempre tive um sonho ministerial. Um sonho grande ministerial. E de outros dons também que eu tenho desejo. E tem uma pessoa que eu conheço que ela tá vivendo exatamente tudo que eu sonhei pra mim. O dom que eu sonhei, o ministério, ela parece que tem assim, sabe, a vida perfeita. E no início, quando ela alcançou esse ministério que eu sonhava pra mim, que eu sonho pra mim, eu fiquei muito feliz por ela, por essa pessoa. Ela é essa pessoa, né? Não vou dizer se é homem, se é mulher, mas enfim. Mas essa pessoa, eu fiquei muito feliz por ela. Ai, gente, eu fiquei feliz demais, fiquei feliz. E ao mesmo tempo que eu ficava feliz, eu fiquei triste por mim. E aí nesse dia eu passei a madrugada inteira conversando com o Robson, literalmente até as 4 da manhã, sentada nesse chãozinho, bem aqui assim, ó. E eu conversando com ele: Robson, será que... Eu cheguei a questionar se eu tava com inveja. Senhor, Robson, olha, essa pessoa tem tudo o que eu sonhei pra mim, ela tem. O ministério, tudo. Só que, aí eu disse assim: Robson, será que é inveja? Aí ele disse assim: você quer que ela quer destruir? Quer que ela não tenha mais? Eu disse: não, pelo contrário, eu tô feliz por ela. Eu fiquei feliz, eu oro, eu torço, mas eu queria pra mim. E eu tive essa crise de identidade, porque eu dizia assim: será que eu não sou boa o suficiente? Será que Deus não me escolheu pra isso? E era incrível. Sempre,
geralmente aconteceu algumas vezes de eu e essa pessoa ser convidada para o mesmo lugar e ela sempre estava acima de mim. Eu não sei explicar como, mas tipo assim, ela sempre estava numa posição de destaque e eu tipo mais pra colar, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, tem algum mistério aqui, tem algum mistério nisso. Se eu quero mostrar que ela é melhor do que eu e tal. Aí eu conversando uma vez com a pessoa, eu acho que foi com a minha tia, não me lembro, mas foi uma pessoa de confiança. Aí ela disse assim, não pense nisso. Todos nós temos uma importância. E aí eu fiquei pensando, e o Robson também falou pra mim, não, Érica, não é inveja, porque inveja é quando você quer o que a outra pessoa tem e quer que ela fique sem nada. Você também só queria pra você viver esse momento, mas ainda não é o tempo. E sabe, até eu conseguir entender isso, foi um processo. Mas quando eu consegui entender que, poxa, realmente, é porque ainda não é o tempo, ainda não chegou o momento, eu ainda não tô vivendo o sonho que eu sonhei. Eu ainda não estou vivendo o ministério que eu desejei, que eu desejo para mim. Mas hoje eu consigo entender, peraí, se ainda não aconteceu e eu tenho essa palavra sobre a minha vida, é porque eu ainda não estou pronta. Ela estava pronta antes. Essa pessoa estava pronta antes de mim. E aí eu consegui entender, poxa, eu não preciso ter uma crise de identidade ou uma crise existencial, porque não aconteceu na minha vida o que eu queria que acontecesse, mas aconteceu na vida de outra pessoa. E eu aprendi a festejar na dor, no desejo de estar vivendo o que a outra pessoa estava vivendo. Eu aprendi a festejar por ela enquanto o meu tempo não chega. Uma vez eu tava muito triste, chorando dentro do banheiro. E aí o inimigo, ele aproveita esses momentos de fragilidade, aí gritou nos meus ouvidos. Né? Me colocou no desejo de desistir. Aí eu disse assim, não, eu não vou desistir, eu tenho um ministério. Aí Satanás gritou no meu ouvido, falou no meu ouvido, que ministério? Tu só tá sentada esquentando o banco. Aí eu fiquei, poxa, por um milésimo de segundo eu dei ouvidos ao que Satanás estava dizendo. Eu fiquei, é mesmo. Poxa, que ministério. Aí o Espírito Santo do outro lado me falou assim, ó, no meu ouvido, com a voz suave, disse assim, você vai contar testemunho de que você foi fiel ao seu ministério antes que ele chegasse, antes mesmo dele chegar nas suas mãos. Eu fico emocionada porque foi um momento muito forte, sabe? Na minha vida. E eu fiquei, poxa, foi quando eu consegui, né? Eu fiquei, poxa, eu sou fiel ao meu ministério antes dele vir às minhas mãos. E isso só me mostra o quanto Deus está me capacitando, me preparando para chegar lá. Eu ainda não cheguei, mas eu sei que eu vou chegar. E do mesmo jeito é com você não precisa ficar, eu ainda não tenho o que eu desejo nas minhas mãos, eu ainda não alcancei, eu ainda não conquistei. Seja fiel antes que chegue nas suas mãos, para quando você de fato conquistar, você conseguir valorizar e usufruir, gozar do ministério. Ele batendo na porta, gente. E o Rian também chamou aqui do outro lado. Mas enfim, faça isso, seja fiel ao que a palavra que você tem sobre a sua vida, antes que ela se concretize, antes mesmo dela se concretizar. Isso é fé, e isso agrada a Deus. Se você valoriza agora, enquanto é só um sonho, enquanto é só uma promessa, imagina aí como é que não vai ser quando estiver nas suas mãos. Quando você estiver vivendo. Não precisa ter crise existencial. Não precisa ter crise de identidade. Gideão não teve crise de identidade. Ele tomou posse. E ele reconheceu, eu sou isso. O anjo do Senhor falou. Tanto que em momento nenhum ele colocou isso em dúvida. Mas ele foi para cima. E fez conforme a palavra do Senhor, conforme o Senhor falou para ele. E ele foi um grande vitorioso e levou Israel a ser vitorioso também. Então, pensa nisso.
Se agarra nas palavras que Deus tem sobre a sua vida e sobre quem você é em Deus. E o resto, meu amor, o resto é consequência. Eu espero que essa palavra tenha chegado direto ao seu coração, que você seja abençoado por essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente. Calma aí, não chegou lá ainda não deu certo, mas vai dar. Vai dar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E Ele não perdeu o controle da sua vida. Pensa nisso. E amanhã tem vídeo. Não se esquece disso. Amanhã tem vídeo, tá bom? Então vem que eu vou fazer uma resenha de um mop que chegou aí, gente. Super top. E vocês vão amar, tá bom? Então é isso aí. Se você chegou até aqui, ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa um like, gente. Tem muita gente maravilhosa assistindo o vídeo e não deixa like, gente. Deixa o like aí que ajuda, vocês não têm noção. Não custa nada, é só dar um cliquezinho na tela e o YouTube vai entender que o meu canal, que esse vídeo é de relevância e vai, compartilhar para outras pessoas, tá bom? Então, deixa esse like aí. Um beijo grande no seu coração. Enganchei as palavras. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.